Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio, professor de Física do grupo Ciência da Natureza da Central do Enem. Hoje nós vamos trabalhar algumas resoluções das questões que nós já explicamos anteriormente. Nós explicamos as leis de Newton, as forças especiais e hoje nós vamos resolver algumas questões aplicando esse conceito que nós já aprendemos. Vamos lá, né? Então vamos lá. Resolver mais uma questão. Agora essa questão ela caiu na UES, tá? Na Universidade do Estado do Ceará. Então vamos lá para os dados da questão para que a gente possa entender. Bom, ele diz o seguinte na questão: três corpos A, B e C de massas M de A 2 kg, M de B 6 kg e M de C 12 kg estão apoiados em uma superfície plana, horizontal e idealmente lisa, ou seja, não tem atrito. Ao bloco A é aplicada uma força horizontal F, cujo valor é 10 newtons. A força que B exerce em C vale newtons. Bom, a pergunta dele é: qual é a força que B exerce em C? Ok? Mas ele me deu como informações massa do corpo A, massa do corpo B, massa do corpo C, tá? E ele me disse que a força que aplica no corpo A vale 10 newtons, ok? Bom, então essa força F aqui, ela aplica uma força sobre o corpo A empurra o corpo B e o corpo B reage sobre o corpo A. Só que o corpo B também vai empurrar o corpo C e o corpo C também vai reagir sobre o corpo A, ok? Então vamos representar essas forças corretamente, para a gente poder enxergar isso direito. Então vamos lá. Sobre o corpo A, tá? Vou representar eles separadamente. Existe a força que está empurrando o corpo A, ok? E o corpo A empurra o corpo B. Deixa eu colocar aqui o corpo B. E já vou colocar logo o corpo C. Então, F empurra A empurra B com uma força que vem de A para B. B reage sobre o corpo A com uma força que vem de B para A, onde essas forças têm o mesmo valor, mesma direção, porém uma aponta para a direita, a outra aponta para a esquerda. Só que quando A empurra B, quando F empurra A empurra B, B empurra C. Então vai ser uma força que vem de B para C, que é a força que ele está querendo saber. Só que B também vai reagir sobre o corpo A. C, desculpa, vai reagir sobre o corpo B, ok? Bom, aqui nós temos as forças na horizontais. No entanto, sobre o corpo A nós temos peso sobre o corpo A. Como ele está apoiado numa superfície, então tem a força normal sobre o corpo A. O corpo B tem o peso sobre o corpo B. Como ele está apoiado numa superfície, também tem a normal do corpo B. No corpo C, eu tenho peso do corpo C, mas ele está apoiado numa superfície, também tem a força normal. Ok? Bom, como a força F que está empurrando todos eles, tá, está na horizontal, o movimento é horizontal, tá? Isso quer dizer, então, que a normal vai equilibrar o peso, porque não tem movimento na vertical, ok? A normal de B equilibra o peso B, a normal de C equilibra o peso C, certo? Então, a gente pode usar a segunda lei de Newton para cada um deles. Então, a gente pode aplicar segunda lei de Newton somente no corpo A. Segunda lei de Newton somente no corpo B. E a segunda lei de Newton no corpo C.
ok? Então vamos lá. Quem é a força resultante sobre o corpo A? Como o movimento está para a direita, então fica F menos F de B em A, ok? Que é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, já tenho aqui a força que age sobre o corpo A. Sobre o corpo B, quem está apontando para a direita é o F de A em B. Então, fica F de A em B menos F de C em B, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, aqui também a gente tem a força resultante sobre o corpo B. E para o corpo C, a única força é o F de B em C, que é igual a massa de C vezes a aceleração. Bom, a massa nós já sabemos, então está faltando a aceleração. Se eu souber a aceleração, eu sei a força de B em C, ok? Então vamos atrás da aceleração. Então vamos lá. Para a gente descobrir a aceleração, tá? Vamos avançando um pouco aqui. Eu vou só organizar as forças que nós já montamos. Força menos F de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Depois, força F de A em B menos a força de C em B é a massa de C vezes a aceleração, ok? E por último, a força de C em B, ou melhor, de B em C, é igual a massa de C vezes a aceleração, ok? Bom, a gente monta aqui um sistema e soma tudo, certo? Como aqui eu tenho força de B em A e força de A em B, quando eu somar, elas são simétricas, são opostas e o mesmo valor, então corta. A mesma coisa acontece com força de C em B e força de B em C, ou seja, sobra apenas F, e aqui eu posso colocar em evidência o A, e aí fica massa de A, massa de B e massa de C. Então, substituindo os valores. O valor da força que ele me deu é igual a 10 newtons. Eu quero descobrir o A. A massa que ele me deu do corpo A é 2 kg. A massa do corpo B é 6 kg. E a massa do corpo C é 12 kg. Então, fica 10 é igual a A vezes... Bom, 2 mais 6 mais 12 é igual a 20. Então, 20 agora vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 10 dividido por 20 é igual a A. Então, o A é meio metros por segundo ao quadrado. Bom, agora a gente chega à conclusão da questão, onde ele quer saber qual é a força que B empurra C. Então, a força que B empurra C é a massa de C vezes a aceleração, ok? Então, a massa de C vale 12 kg e a aceleração é meio. Ou seja, a força de B em C é igual a 6 newtons, ok? É igual a 6 newtons. Então, a gente pode voltar nas opções, onde a gente pode observar a opção correta é a letra C, tá? Essa é a resposta correta, tudo bem? Bom, então nós chegamos aqui em mais um fim de uma questão. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!